Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Você Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que inspiram e que conectam. E para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber a Carla. Ai, que prazer também. Ótimo. A Carla, gente, ela é psicanalista e ela está à frente da Neuroclinic. E ela vem compartilhar conosco a sua história, a história da empresa, né, de todas as vivências que ela teve ao longo da sua carreira e principalmente de vida, né, Carla? Que fazem todo sentido, né, na sequência de episódios que a gente vem trazendo aqui. Que falam da importância, né, de você se cuidar, de você se reconhecer, de você se olhar. Então, vem com a gente e curte essa história, porque eu tenho certeza que ela vai ser fantástica. Carla, seja muito bem-vinda ao Eu Sei Que Você Pode. Muito obrigada. Agradeço demais a oportunidade de falar de um tema tão urgente, né? Tão necessário, né? Que é a saúde mental, o funcionamento do cérebro. Falar que você pode, independente de qualquer coisa. Sim. Isso é extremamente importante, validado. Eu quero parabenizar você, a sua equipe toda, por esse espaço aberto para falar de coisas tão importantes que podem mudar ali na ponta quem ouve. Então, eu estou, assim, muito feliz e de verdade, muito agradecida por estar aqui. Ai, maravilhoso. Bom, Carla, antes da gente entrar em todo um contexto, né, sobre a tua formação, sobre as tuas escolhas e com certeza sobre os conteúdos super ricos que você vai trazer para nós, né, fala pra gente, assim, de uma forma breve, né, as tuas origens, quem é a pessoa aí por trás da marca, como é que você chegou até aqui, até Joinville, bora lá. Então, eu sou pernambucana de origem, né, estou em Joinville há 8 anos, eu brinco que eu sou bucho verde. Como assim? Vocês não são barriga verde, né? Ah, é verdade. Então, no Nordeste, a gente não chama barriga, a gente chama bucho, né? Então, eu já me considero um bucho verde. Eu tenho um pé no Nordeste e um pé em Santa Catarina. Mas estou aqui, né? Vai fazer 9 anos que nós moramos aqui. Vim para uma cidade bipolar, como eu falei, né? Uma hora quer matar a gente afogado, outro congelado, outro queimado. Amo essa cidade, mas o que nos motivou a vir aqui foi justamente um processo de separação que eu tinha, né? Tive um processo de separação, conheci uma outra pessoa que já conhecia Joinville, me trouxe aqui para conhecer num momento onde todo mundo estava viajando. Você achou que era uma cidade bem tranquila, meu Deus, imagina poucas assim, pessoas. Né? Recife, 3 milhões de habitantes, né? Joinville, 600 mil, hoje acredito que sejam ali sim, na casa de 700 mais, e alguma isso. coisa. E quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum cachorro latindo, não tinha passarinho, não tinha trânsito. Imagina, eu cheguei aqui dia 22 de dezembro e ninguém me contou, foi a minha primeira fake news, ninguém me contou que tinha gente aqui, né? Então passava uma pessoa ali com um fone, segurando o celular, então eu disse, meu Deus, que lugar seguro. Então a gente optou em vir morar aqui e no ano seguinte, quando nós viemos, a grande realidade, né? Tem gente, muita, né? Não comparada a Recife, mas aí viemos para cá, passamos um ano ali entendendo o joinvilense, conhecendo, né? A gente foi muito bem recebido, temos grandes amigos aqui e hoje eu vou a Recife, mas o meu local é Joinville. Ai, que ótimo. E nós vamos falar muito sobre comportamento, então tem tudo a ver. Falar de cérebro, de comportamento e de cultura, acho que tem tudo a ver com o pano de fundo. Tem muito conteúdo para a gente falar, né? A gente vai passar quase 1 hora aqui falando de como a gente pode ser melhor do que a gente já é. Então, assim, você pode. Bora! Eu acho que a combinação entre conhecimento técnico e a experiência é que fazem com que a gente seja contributivo de verdade. Em algumas empresas minhas, a gente acabou por má gerência ali, não da equipe, mas minha, porque, como eu te falei, eu comecei muito cedo, né? Então, chegou um momento da minha vida que eu tinha várias empresas, mas eu queria me divertir. Não queria mais trabalhar. E as demandas ficaram meio que soltas ali, eu tomei decisões equivocadas e isso fez com que algumas das minhas empresas fechassem na época. E daí, as palestras que eu dou, o pessoal faz assim, tem um assessor meu que falava, Carla, não fala sobre isso. Isso acho que não é legal tu falar. Eu falei, mas por que não? Se é a minha experiência, se é parte da minha história. E eu acredito mais em quem diga assim, não pula naquele buraco ali não, do que alguém que faz isso de forma teórica. Então, eu fui ali, errei, disse, eu tenho tantas possibilidades de dizer erro. Agora, se tu queres ir por ali, tu vai. Né? Mas faz parte da história essa vivência, essas experiências do que é bom e do que é ruim. Ninguém vive uma realidade só de coisa boa. Claro. Né? Essa e história a dor, o espaço da dor, do desafio, da superação importante. É extremamente importante para forjar. O cérebro, ele aprende mais com o erro do que com o acerto.
E a gente tem uma tendência histórica, né, comportamental, de a gente punir o erro. Historicamente, a gente pune erro. Então, vou dar um exemplo. Seu filho foi ali e quebrou um copo. E aí ele falou, você quebrou o copo? Quebrei, mãe. Aí você vai lá, vou deixar você de castigo, porque você não teve atenção. Aí ele foi ali e te disse a verdade, e ainda assim você puniu, né? Puniu a verdade dele. Aí a gente está começando a dizer, então eu vou começar a dizer que não, porque aí eu não sou punido. Então, a verdade, ela tende a ser punida, e o erro também. A escola, né, referencia o erro, então a nota, ela te dá essa amplitude do que é o certo, do que é o errado, e o erro também está dentro desse processo. Se a gente for olhar quando a gente nasce, para a gente caminhar a gente cai, a gente experimenta, fica equilibrado, a bicicleta a gente cai, então, e a gente vai aprendendo, o cérebro vai registrando o que não precisa ser feito para ir aprimorando para a parte correta de como vive. E isso na empresa também, né? Então, para que a gente chegue no ápice da nossa estrutura empresarial muito bem estruturada, precisa ter erro, mas Sim. a gente não consegue suportar esse erro. Então, o mundo exige a perfeição. Então, as redes sociais, você tem que estar muito bonito, né? Estou sempre sorrindo, feliz, você não tem problema, não tem boleto para pagar. Sim, comercial de margarina. Né? A sua vida pessoal é um love eterno. Por quê? Porque o erro não é permitido. E aí, se você for olhar historicamente, as pessoas mais resilientes, as pessoas que têm mais predisposição ao sucesso, ela errou pra caramba, né? Ela sofreu pra caramba, ela veio... E a resiliência vem nesse processo. Cai e volta, cai e volta, cai e volta, né? E aí, cada vez que você vem mais forte, mais resiliente, sofre menos, né? Então, esse processo no cérebro é extremamente importante. Mas a gente não olha para isso lá na infância, né? E aí a gente faz assim, olha, come, se você tomar essa sopinha aqui, a mãe te dá um doce, aí a gente já dá uma recompensa. E aí a gente começa a frustração associada a uma recompensa. Aí a gente começa a criar pessoas extremamente ansiosas, onde um erro precisa que eu compre muito para ter a recompensa, ou eu preciso comer muito, porque a frustração parece que não faz parte do ser humano. E ser humano está contido tristeza, alegria, problema, aflição, ansiedade, né? Tá tudo dentro do combo. A gente tem que gravar isso, Carla. Já estamos gravando? Tá gravando, vamos aproveitar essa crise, já está gravando. Maravilhosa. Vamos começar, mas assim, já temos. Nossa. Primeiro um corte que já... E a gente, sabe, e a gente não olha para isso. Eu brinco que hoje, quando as pessoas vão ter filhos, aí fazem assim, vamos fazer um manual de trocar a fraldinha. Vamos ver como dá mamazinho. Isso, a gente é bicho. A gente vai botar aqui, ele vai sugar e deu. A gente tira o natural das coisas, né? Perde o natural. O que a gente precisa é entender como o ser humano funciona, né? A gente vai ali, compra um carro, vai olhar o manual do carro, vê onde aperta o freio, o telefone, qual é o melhor ângulo, qual a câmera X, Y, Z. Mas a gente não olha para a criança no potencial do cérebro, que é aquele cérebro que vai fazer aquele ser humano ali. Então, quando são sendo para ter filho, tem que conhecer do cérebro, tem que entender de cérebro, como aquele ser humano funciona, quais são os gatilhos, existe uma amígdala cortical cerebral ali no sistema límbico, que é ali que guarda as memórias boas e ruins. Elas são acionadas com cheiro, com música, é ali que fica, você pode qualquer coisa, é ali que você é ruim igual seu pai, você não presta para nada, vai ficar ali para o resto da vida. Então, se essa pessoa dorme mal, se ela come mal, vamos chamar de portinha ali do sistema límbico. Reservado. Isso, mas está lá, né? Então, como é que eu vou tratar aquela coisinha miúda que vem com o rádio totalmente zerado, o HD zerado? E o que eu vou colocar ali? Né? Como eu vou orientar? Então, como é que eu vou conversar sobre o que pode e o que não pode? Né? Então, ele está zerado ali. Ele vai ser o que a gente colocar ali. Claro, tem raiva, medo, isso vem já da instintivo. fábrica. É instintivo. Mas todo outro processo, ele é construído. Ele vai ser resultado das influências, das responsáveis, do meio. Total. Outro exemplo extremamente importante, por exemplo, assim, a maioria das emoções, elas são construídas. Vamos pegar, a gente é ser humano em todo lugar do planeta. Sim. Né? Mas vamos entender que lá no Irã, por exemplo, o homem-bomba, quando ele é escolhido como um homem-bomba, ele é escolhido ali quando ele é criança. Toda a família se sente honrada por isso. Olha que maluquice. Mas eles se sentem honrados.
com essa escolha. Se fosse aqui, se pegassem meu filho para ser homem-bomba, eu ia sair correndo com ele, ia botar um buraco, cavar um buraco, esconder ele, jamais ia permitir isso. Então, são sensações e cultural, às vezes. Comportamentos que são culturais. Né? Houve agora, há 4 anos mais ou menos, tinha um meme do pessoal da África dançando com um caixão, lembra? Tinha comemorando a morte, né? A gente comemora a morte, não, a gente chora com essa perda. Então, é comportamental, essa estrutura de sentimento, tirando raiva, porque você pega uma criança ali de 2 anos, ela dá uma mordida, fica no ódio, porque isso já vem da fábrica. Mas outros comportamentos são construídos. E como que a gente está construindo isso? Chupando chupeta? Né? Como que a gente constrói esse comportamento? Como é que aquela mãe está preparada para criar aquela outro ser que vai, né, estar dentro de uma sociedade? Então, isso a gente precisa entender como o cérebro funciona. Dentro da organização, a gente trabalha com gente. Sim, e um desafio. Você fala muito de que hoje um grande desafio das empresas realmente está em cuidar das pessoas, em reter boas pessoas, em fazer com que elas se percebam dentro daquele negócio e tratar tudo que hoje está muito comum. A ansiedade, a depressão, um burnout. E não tem como, mas o ambiente corporativo fechar os olhos para isso. E aí a grande pergunta é, como que a gente vai cuidar de gente se a gente não entende de gente? Né? Como que a gente vai olhar para um RH? Como é que eu vou entender como o meu colaborador passa se eu não percebo essas nuances? Foi-se a época de o RH ficar distante do todo. Ele tem que ser o centro. Ele tem que estar ali no meio desse ambiente corporativo. E o meu gestor de RH tem que saber como o meu colaborador passa pela forma que ele anda, pela forma que ele senta, porque o corpo ele fala. Então, se eu passo por ali e eu vejo que eu tenho um colaborador assim, eu vou pegar um café, você está perto dele, tudo bom? Vou demonstrar a empatia, vou tratar a singularidade, vou ouvir. Então, tem muitas ações hoje dentro do ambiente corporativo que é para inglês ver. Vou dar um exemplo. A gente monta uma estrutura de RH e a gente coloca um psicólogo lá. Vamos botar um psicólogo. Aí, em sã consciência, como que o meu colaborador que tem depressão e ideação suicida, ele vai chegar na psicóloga da empresa e vai dizer assim, olha, eu estou com depressão e quase todos os dias eu penso em me matar. Ele não vai dizer. Isso é para inglês ver. Não é um ambiente aberto para isso. Não é um ambiente, porque aí a psicóloga vai reportar ao RH. Olha, se a gente tem um potencial colaborador suicida. E aí a empresa, obviamente, vai se estruturar para poder demitir, porque não vai esperar ele entrar no seguro. E isso é ruim de falar, é feio de falar, mas é essa a realidade. A gente não está aqui para criar firulas, é a verdade. A gente está falando sobre as verdades mesmo. Então, no ambiente corporativo, além de tudo, a gente precisa ter pessoas preparadas para identificar a pessoa que vai ter depressão, ou que está passando por esse processo depressivo, uma pessoa que tem ideação suicida, porque ele não acorda de manhã e faz assim, eu vou morrer. Ele deixa rastros. Sim, a própria crise de ansiedade, né? Você consegue identificar e total, sinais. Pelo comportamento. A pessoa está aqui, ó, e se mexe, vai e volta, e não consegue entregar no prazo, e coisa, morde a boca. Existem sinais para que você possa identificar. E aí é onde entra esse conceito de entender como o cérebro funciona. Né? Você tem que levar para o ambiente corporativo esse olhar de como o ser humano ele é. Dentro do espaço do cérebro, como ele funciona isso? Como é que ele reage a isso? Quais são os gatilhos? Como é que a gente funciona? Eu acho que a empresa tem que levar essa lógica para dentro do ambiente corporativo, porque aí a gente começa a ter prevenção, né? Então, a prevenção ela começa quando a gente sabe os porquês. Sim. Né? Excelente. Te ouvindo falar, viu, Carla, o que me vem, né? Porque se vendeu há muitos anos uma ideia de que, há muitos anos atrás, de que você, no trabalho eu vivo assim, em casa eu sou assim, com os meus amigos eu ajo dessa forma, mas mais do que nunca, né, ouvindo você falar, trazer todo esse contexto de que nós somos uma somatização de experiências, de vivências, né, de modelos, né, ao longo da vida, nós somos
somos integrais. E olha quantas frentes, né, em poucos minutos de conversa nós já abrimos, né, desde resgatar a importância do bebê, da mãe, enfim, dessas primeiras memórias, né, a todo o reflexo que pode estar aparecendo agora ao longo da vida corporativa, em que você está reagindo frente a memórias, a lembranças que foram construídas lá, mas que foram reforçadas ao longo da vida. Sim. Então, é complexo, né, nós pensarmos dessa forma, mas também é uma bênção poder olhar isso dessa maneira hoje. Quando a gente for olhar para 20, 30 anos, não existia esse olhar, né? É verdade. Não entendia isso e naquela época falava-se assim, entrou aqui, fecha a porta, problema de casa, fica em casa. A gente não corta o pescoço e deixa metade para casa, metade para o trabalho. Nós você nos adaptamos. Você é o conjunto de todas as suas experiências, com amigos, com seu marido, com a sua esposa. Você é o todo, não existe essa divisão, né? O controle das emoções, ela é feita na origem, é na base, né? Então, e hoje, graças a Deus, dormir está na moda, ainda bem. Dormir tá na moda, dormir, né? comer bem, né? A questão de menos telas, isso né? Tá na moda. Mais ar livre, né? Contato com verde, enfim, com a natureza. Nesses últimos 5, 6 anos, nunca se falou tanto de saúde mental, né? Fato. E aí, eu fico muito feliz em ouvir isso e dentro dos ambientes corporativos. A gente ainda tem alguns tabus aí, mas nada que nunca chegou nada tão fácil, né? Sempre tem tabus para se superar. A gente, como mulher, sabe que a gente só está aqui porque houveram tantas para que a gente pudesse chegar aqui. Tantas foram queimadas para que a gente tivesse essa oportunidade de estar aqui falando, né? Trabalhando, vivendo, enfim. Então, a saúde mental também está passando por alguns processos doloridos, né? De não entenderem que é uma integração entre alimentação, sono, qualidade de vida. A gente nunca falou tanto em diagnóstico, tanto CID, então tantas pessoas se encaixando, querendo se encontrar, entender o que está acontecendo. E pior que isso, querendo se colocar rótulos, né? Então, eu durmo mal, eu como mal, eu tenho todo um organismo inflamado, mas eu tenho TDAH. E, na verdade, você só tem um sintoma de TDAH, mas você precisa ali para justificar a sua falta de sono, a sua tela inteira. Mas isso, ele só vai conseguir mudar a partir do momento que ele entende como ele funciona. Aí a gente volta para a mesma conversa. Desde pequeno, a gente precisa dizer assim, olha, você precisa comer isso, não é porque é gostoso, é porque é preciso. Então, olha, feijão, você come feijão por quê? Porque tem ferro. E o ferro, ele funciona para quê? Para que a gente não tenha falta de energia. Então, come um pouquinho de ferro. Quer maçã por quê? Olha, come menos açúcar, né? Toda essa conversa, ela precisa ser feita lá na base, né? Com a criança crescendo, entendendo que você precisa beber mais água, precisa dormir mais cedo, porque aí a gente começa a criar um ser humano consciente do que faz ele ser humano. Ser melhor, mais feliz. E eu brinco que a gente tem uma Ferrari do pescoço para cima e a gente usa como Brasília, né? Porque a maioria das pessoas não sabe as tecnologias que essa Ferrari, essa máquina que faz a gente ser a espécie predominante do planeta, a gente não sabe como usar. Porque se a gente for raciocinar aqui, o cachorro, ele é mais... Eu tenho 2 cachorros. Eu olho pro meu cachorro e falo assim, meu Deus, ele poderia me matar só com uma mordida. De tão forte que ele é, né? A gente não é o mais ágil, a gente não é o maior, mas a gente é o pensante, né? O que faz a gente ser humano, além de outras coisas, a grosso modo, é o poder do pensamento, de pensar no que a gente pensa. Se a gente for sintetizar tudo, o que fez a gente ser humano predominante no planeta. Mas a gente percebe que isso está cada vez menos sendo usado. A gente está entrando num comportamento esquisito. E aí a gente, quando olha para o universo corporativo, isso se acentua demais. E aí eu não estou falando de inteligência artificial, não estou falando de tecnologias, isso veio... E eu uso... A minha clínica é altamente tecnológica, eu uso aparelhos que eu vejo o cérebro em tempo real funcionando. Isso é tecnologia, de ponta, inclusive. Mas até onde eu deixo de ser humano quando eu terceirizo para a máquina, né? O que o cérebro, quando a gente não usa, ele atrofia, né? Quando eu não consigo dormir bem, eu não consigo ter uma memória funcionando importante. Bem, né? Então, tudo isso precisa ir para o universo corporativo. Por quê? Porque é lá que a gente passa metade da nossa vida. É ali que a gente produz, é ali onde a gente produz riqueza, é onde a gente produz conhecimento, é onde a gente gera para quem nos contratou o que a gente de fato foi levar para entregar. Então, entender como eu funciono, quais são os meus gatilhos, é extremamente importante. A gente precisa começar a olhar
Olhar isso. mais. Olhar, entender, gerar. Eu acho que o primeiro ponto é o gerar consciência. Sim. Aí te ouvindo, né? A pergunta que não quer calar é muito isso. A gente fala, volta, né, na infância, das memórias, enfim, né? Tudo que nós trouxemos e que é grande base para a maneira como nós nos comportamos hoje, né? Mas aí a gente pensa, né, em quem tá aqui nos ouvindo dizer, nossa, eu já tenho, sei lá, os meus 30, 40, 50. Hoje sou realmente resultado de uma somatização de emoções, histórias de vida, ambiente, né? O que é possível, né? Como é que a gente pode, né? Hoje, claro, com as crianças a gente tem toda uma etapa de prevenção, mas como adulto, né? Muitas vezes depressivo ou já tomando medicação, dificuldade de sono. Como é que eu posso olhar para mim e iniciar uma nova forma ou gerar a consciência do que deve ser feito para que eu viva melhor? Tem duas coisas importantes demais para se entender. Primeiro, e aí é a regra de ouro. O cérebro, ele não entende o que é passado, nem o que é futuro. O cérebro sempre vai entender como se tudo estivesse acontecendo nesse exato momento. Se eu pedir para você fechar o olho e abre a porta da tua casa, senta no teu sofá e liga a TV. Olha, eu não fechei o olho, mas estou acompanhando. Você chegou lá, entrou na sua casa, sentou no sofá e ligou a TV. Sim. Seu cérebro entendeu, e a gente está falando de imaginação. Mas o seu cérebro entendeu como se tivesse feito isso agora. Sim, ele foi intuitivamente. Ele te entregou o resultado. Então, se eu entendo que o meu cérebro não entende o que é passado e o que é futuro, todas as minhas lembranças que eu trago à tona, ele sofre como se fosse hoje. Então, tudo que eu tenho de ruim, de memórias ruins, se eu começo a lembrar, daqui 10, 15 minutos, o cérebro começa a acionar aquelas sensações que eu tive naquele exato momento que isso aconteceu. Então, isso é uma regra de ouro. Isso reverbera no meu corpo, certamente. Totalmente. 100%. Né? Então, eu tenho isso que eu entendo que o meu cérebro ele não consegue fazer essa distinção ali. No outro processo, a gente precisa entender que o cérebro é plástico. Né? Existe uma plasticidade cerebral que há 20, 30 anos, as pessoas diziam assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso caiu por terra, não acontece mais. A gente tem um circuito neural onde ele se ajusta, se adapta, reaprende, e entende e coloca em ação. Então, se eu entendo que tem coisa, e aí a gente volta para o porquê. Primeiro, para eu poder entender e mudar, eu preciso saber por quê. Mas por que eu estou sentindo isso? Né? Eu estou tão depressiva, por que eu estou sentindo isso aqui? Aconteceu alguma coisa? Ou de repente, essas são umas questões neurais até. Às vezes a gente olha para uma depressão que não tem questões comportamentais ali em loco. É uma noite de sono mal dormida, é uma sequência de uma alimentação desajustada que na ponta te deu sintomas depressivos por carências vitamínicas, ok. Mas quando a gente não olha para esse indivíduo e olha para um indivíduo que tem histórico XYZ, ele precisa entender o motivo pelo qual deixou ele assim. E daí começar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou dizer porque é essa que vem à minha mente agora. Ressignificar isso. E parece que é muito fácil, né? Vou tomar um café, vou apertar um botão e vou ressignificar. Não é? Não existe uma receita de bolo para dizer assim, olha, você vai fazer isso com isso e vai dar isso. Não. Mas entender, e por isso que é extremamente importante saber o que você é. E o que você sente. Vou dar um exemplo meu aqui, eu acho que a grande maioria não sabe, mas eu odeio quem pega no meu cabelo. Odeio. Mas eu odeio, porque é um trabalho para escovar. Eu vou te dizer, não estou nessa lista. Meu Deus do céu, olha, demora para escovar, é um processo. Daqui a pouco vem a pessoa como um gordurosa e pega, gente, me dá 3 tipos de ruim. E aí, o que é que eu faço nas minhas relações, né? A gente tem a preocupação de perguntar sempre o que a pessoa gosta. Você gosta de eu gosto do filme tal, eu gosto de tal. O que é que eu pergunto primeiro que você não gosta? Eu não gosto, sei lá, Carla. Então, faz o exercício para saber o que você não gosta. Eu sei exatamente o que eu não gosto. Então, quando eu me conheço, eu começo a evitar o que eu não gosto. Eu sei exatamente a música que me faz triste. Eu não tenho várias músicas, mas eu tenho uma que é Renato Russo, Vento no Litoral. Meu Deus do céu, mas me dá vontade de chorar sem motivo. Se ela tocou... E não tem nada relacionado à música, mas ela me deixa triste. Então, se eu me conheço, e se ela começa a tocar, eu faço... Opa, Próxima. Não, nem tem na minha playlist, mas se ela toca no rádio, eu tiro. Então, se a pessoa começa a tocar no meu cabelo, eu falo, não, pega aqui no meu cabelo, não pega aqui no meu ombro. Por quê? Porque eu não gosto que pegue no meu cabelo. Então, se conhecer, se respeitar, inclusive, também. É a chave para que você entenda onde o botão não está funcionando. Mas como que a gente quer chegar até ali se a gente não se conhece? E aí eu vou mais a fundo ainda. Como é que eu quero cuidar do outro,
né? Quando eu estou na gerência, quando eu sou gestora disso, daquilo outro, se eu nem sequer me conheço, quiçá vou conhecer o outro. Como que eu vou chegar na ponta e vou trabalhar comportamento humano se eu nem sei o que é o comportamento humano, se eu não me entendo, né? Então, toda essa conversa, ela precisa vir lá para trás, entender, olhar os porquês, né? Então, o porquê, ele tem que estar contido em tudo que a gente faz, em todos os sentidos, em todos os momentos. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Vou explicar para o meu marido, né? Nós casamos e nós dividíamos o mesmo quarto com as roupas. E ele tinha a vida dele é extremamente organizado. Eu já não sou tão organizada assim, quer dizer, não sou nada organizada, né? No que diz respeito ao meu guarda-roupa. E eu tenho um porquê para isso, né? E aí nós casamos e eu percebi ele incomodado. E logo depois eu perguntei, mas por quê? Por que você tá acontecendo alguma coisa? Não tá, só tem alguma coisa. O que é? Por quê? Ele fez aí. Ele se sentiu tranquilo. Ele disse, não, porque eu chego no nosso closet, tem uma roupa aqui, um sutiã ali, não sei o que lá. Assim, o problema do nosso casamento é só o local que a gente divide a roupa. Eu vou tirar agora. Tirei. Fui pra gente ter um quarto de hóspedes, fiz o quarto, o meu closet, e a gente parou com o problema. Daí daqui a pouco a gente morava o nosso banheiro era pequenininho, hoje já é maior, mas era pequenininho. E ele é muito grande, né, alto. E aí mulher tem pote para tudo, né? Pote pro cabelo, pote para isso, pote. E aí ele mexia e caía. Aí ele ia na base do banheiro e tinha um monte de perfume, creme, não sei o quê. E ele começou a se irritar, mas ele já sabe, ele fez assim, amor, tem como reduzir metade disso aqui, porque eu quero mexer, cai. Eu disse, não, rapaz, eu vou para o outro. E aí eu fui para o outro banheiro, coloquei tudo que eu precisava lá. Então, o porquê é extremamente importante. Ó, eu estou irritado porque quando eu olho, tem um sutiã teu dentro da minha gaveta de gravata, né? Eu estou irritado porque o shampoo cai quando eu me viro. Então, a clareza na comunicação. E pasmem. A gente não tem clareza no ambiente corporativo. As pessoas não estão preparadas para isso. O colaborador não está preparado para essa clareza. E aí, quando a gente chega para dizer assim, olha, não está bom, né? A gente precisa melhorar isso. Já vira um evento, né? Um feedback de ajuste já vira um evento. Já vira um evento, e aí a pessoa começa a ficar ruim, e aí pede demissão, ou tem crise de ansiedade. Então, percebe que são vários ajustes que a gente precisa ter para chegar e dizer assim, olha, por qual é o motivo que eu não posso chegar para você e dizer assim, olha, eu não gosto que pegue no meu cabelo. Aí a Carla já é, meu Deus, que emoção antipática, cara. Meu Jesus, ela não gosta. Qual o problema de pegar no cabelo? Mas eu não gosto. E o não, nesse contexto e na vida como um todo, ela ainda é considerado como arrogância, como uma pessoa que não tem empatia, porque a gente tem uma cultura da permissividade. Eu preciso permitir que você pegue no meu cabelo e eu fico ali. Daqui 20 dias eu nem quero mais te ver. Você sai, não vou lá, porque a Raquel toda vez pega no meu cabelo e eu acabo perdendo uma grande amizade. De uma forma simples. Só a gente se respeitar. E aí no ambiente corporativo, nem o colaborador sabe aceitar isso, tampouco o gestor consegue entender a melhor forma de passar isso para o colaborador. E a gente começa novamente de novo no processo. A gente falando agora aqui muito sobre a fase de gerar consciência, né? De se conhecer, né? De estar aberto a olhar para porque faz bem, porque não faz bem, porque eu gosto, porque eu não gosto de uma outra forma. Após a consciência, para que a gente mude, né? E vem a fase, acho que mais difícil, que é a mudança, que são os novos hábitos. E muito se fala, né, sobre a questão de, para você desenvolver um novo hábito, você tem que ter X dias de recorrência dentro daquele hábito, né? Você pode empilhar bons hábitos de maneira que você consiga reforçar, enfim. Como é que isso funciona, né? Efetivamente, né? Você ser uma especialista, né? No estudo do cérebro, enfim, né? Do ser humano, Carla. De que maneira você poderia contribuir? Porque, claro que gerar consciência já é uma dádiva. Né? A gente ter acesso a isso tudo hoje é uma forma de ver a vida, a criação dos nossos filhos, entender as pessoas que nos rodeiam de uma outra maneira. Tudo é contributivo. Né? Mas e a fase, efetivamente, de conseguir, dependendo do ponto da vida em que você está, do nível de consciência, a ter hábitos melhores, a ter um nível de ação diferenciada. Houve uma época que falavam assim, né? A gente precisava colocar uma meta e seguir essa meta. Se a gente seguir essa meta 15 dias seguidos,
a gente mantém. Não é assim. Por quê? Imagina que eu quero emagrecer 10 quilos. Né? Quero, não 10, mas quero. E daí eu faço assim, vou tirar e vamos imaginar que o pão seja meu prazer Sim. imediato, seja o pão. E eu faço, não quero mais comer pão, eu vou passar 15 dias sem comer pão. E aí o meu cérebro faz assim, endoidou? Como que a gente está comendo pão o tempo inteiro e agora não quer comer pão? Para, né? Então, o efeito, eu não vou conseguir sustentar isso, embora eu passe 15 dias sem pão. 20 dias depois, eu já vou começar a roubar o pão para comer na madrugada, porque não é assim que funciona. Vou dar um exemplo claro, assim, a gente trabalha com adictos, né? Então, eu tenho pacientes que usam cocaína, crack, maconha em excesso, cetamina. E aí, quando os pais levam ele lá até a clínica, dizem assim, não vai usar cocaína mais a partir de agora, né, Carla? Eu fico capaz. Não, deixa o cara usar a cocaína dele. Não. Use, meu filho, você não tá... Como é que eu vou chegar hoje e vou tirar tudo? Não. É um processo? É um processo. As metas, elas precisam ser respeitadas de acordo com como eu reajo. Como é que você reage? Então, o primeiro momento de adaptação, no caso do adicto, é saber como ele reage. Então, a gente fala assim, vamos ficar só hoje? Não vou ficar só hoje, são 24 horas, é muito tempo. Então, você usa de quanto em quanto tempo? A cada 5 horas eu cheiro cocaína, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ficar 6 horas? Uma semana, 6 horas. Aí depois tu usa a tua cocaínazinha, tá bom? Tá bom. Agora vamos tentar na próxima semana 7. Depois vamos ficar 8. Porque aí você começa a mostrar para o cérebro que é possível ficar um tempo naquela determinada ação. Então, se eu coloco uma meta, aí eu quero começar a caminhar. Tá? Mas eu não vou caminhar 2 horas, porque eu estou saindo do sofá. Eu vou caminhar 10 minutos. Por um tempo ali, 10 minutos, depois eu vou começando a dar para o meu cérebro um reconhecimento daquela ação, uma familiaridade? Possíveis Ok. para serem atingidas, né? A gente tem na clínica uma nutricionista para olhar para a nutrição cerebral. E ela não faz um plano alimentar tirando tudo, ela entende. O que você acorda? O que é que você come? O que é que você gosta? Ela não chega e diz, vamos tirar o açúcar, vamos tirar a farinha. Não, porque ele está a vida inteira fazendo isso. Não é Daqui 15 sustentável. dias ele vai voltar a fazer. Então, olhar para o cérebro, entendendo que ele é uma máquina gigantesca do que é bom e do que é ruim. Eu sempre digo para todo mundo que está, né, na clínica, ou aos meus amigos, que o cérebro ele leva a gente para o paraíso ou para o inferno. É aqui, tá aqui, ó, a decisão, né? E aí a gente tem que entender, eu não vou deixar de tomar café, mas eu vou deixar de tomar o café todo dia? Não. Eu vou tirar, tomo café 4 vezes por dia, então eu vou tirar só uma. E aí eu vou entender qual a hora que me dá mais vontade de tomar café. A hora que me dá mais vontade de tomar café é às 10 da manhã. Eu vou manter às 10 da manhã. Aí eu vou tirar o da manhã, ou vou tirar da tarde, mas aquele que me dá mais vontade eu vou manter, porque se eu tiro aquele ali, daqui a pouco eu tô comendo a unha, daqui a pouco eu tô mal-humorada. Sim, eu vou substituir. Então, eu vou começando, diz no Nordeste assim, a gente começa a comer pelas beiras. A gente começa a fazer um trabalho de consciência. Então, se você fizer várias coisas ao mesmo tempo de forma recorrente, isso já caiu por terra. Não é assim que funciona. Quando a gente olha para o cérebro, o funcionamento do cérebro é metas curtas e possíveis de realizar. Aí quando eu digo assim, eu vou tomar só 3 xícaras e não vou tomar a 4ª, o meu cérebro ele faz no final do dia, ele em resolver o problema, o que é que ele gera? Dopamina. E eu fico extremamente feliz, a gente não sabe. Você imagina assim, e isso tem até um artigo científico que fala sobre isso. Quando a gente fica buscando um estacionamento, e a gente acha e a gente estaciona, é liberado uma injeção de dopamina no cérebro, de felicidade, de realização. Quando a gente faz bem ao outro, né, e aí a gente começa a falar de solidariedade, tem uma máxima que diz assim, quando eu faço bem, o bem retorna, né? E volta. Isso é certo porque aquela dopamina da solidariedade, ela volta para o cérebro e reverbera ali um mês de sensação de bem-estar. Então, a gente precisa dar ao cérebro informações curtas e possíveis, porque à medida que a gente vai realizando aquela metinha pequenininha, a gente vai dando dopamina. Aí o cérebro vai dizendo, opa, eu quero de novo.
Ei, mas eu posso dizer pro meu cérebro, vou encontrar uma vaga, vou encontrar uma vaga, vou encontrar uma vaga? Pode, Posso? pode. Porque aí a gente Eu já faço entra... muito isso, vou encontrar uma boa já vaga, vou encontrar uma boa vaga. Aí daí a gente já começa a entrar numa parte que está mais associada às partes energéticas, porque a gente é onda. Né? A gente tem uma frequência para o bom e para o ruim. Isso é notório. Né? A gente tem aqui um canal que é a pineal aqui, que ela nos conecta para o que é bom. É uma radiofrequência. A gente está ali, ou a gente vamos coloca... sintonizar, né? Posso escolher minimamente ser uma influência positiva para que influência vai rodar. E aí, essa frequência, a gente já entra numa outra discussão, por exemplo, o que é que eu tenho... E parece conversa de maluco, mas o que eu penso no que eu penso... Então, é uma das perguntas que eu sempre faço para meus pacientes. Se você pensa no que você pensa, ele faz, oi? Se observar, né? O que está acontecendo então, aqui. Então, à noite, quando você deita, e você não precisa ser verdadeiro com os outros, mas com a gente não pode ter filtro, né? O que é que eu pensei hoje o dia todo? Eu pensei coisa boa, pensei coisa ruim. Meu Deus, eu pensei mais coisa ruim do que coisa boa, tá? O que é que eu vou fazer amanhã, né? Então, eu tô ruim... Eu tenho uma paciente hoje que está muito ruim, tem uma depressão profunda. E daí eu fiz assim, olha, faz uma playlist de todas as músicas que você gostava quando você estava bem. Mas eu vou chorar de saudade. Eu fiz, não importa, mas eu quero que você faça. E ela fez quantas? Eu fiz 30. Meu Deus, 30. Não tem prazo. E eu quero que você ouça. Você vai colocar no papel, mas eu quero que você bote uma playlist. E você ouça ela todinha, tá bom? Tá bom. E deixei ela no final de semana em casa. Quando foi na segunda... Ela, Carla, estás aí? Estou. Chorei tanto de alegria. Eu fiz, sério? Porque eu fiquei olhando e daqui a pouco eu estava assim, ó. Por quê? Sintonizou em coisas... Em algo bom, né? Imagina você foi traída, né? Tá extremamente sofrida, acabou o seu relacionamento e vai ouvir Marília Mendonça. Acabou a sua vida, né? Eu vou me dizer, me identifiquei com você, reconheci, tô aqui chorando junto, por exemplo. E eu não tenho nada contra... Marília Mendonça, não tem nada a ver. Não, capaz. E eu até ouço, né? E às vezes quando eu ouço Marília Mendonça, eu olho pro meu marido e falo assim, vamos brigar para depois a gente ficar em paz, para depois a gente... Ou para eu sofrer um pouquinho essa música, depois a gente faz as pazes. Eu falo, vamos só ter um motivo para brigar, para poder afogar minhas mágoas na música. Então a música, ela tem um potencial extremamente importante nessas funções cerebrais, né? A música, tinha um paciente que chegava lá ouvindo Racionais. E ele foi porque tinha um problema com o pai e ele chegava de manhã e... Quando eu parei o carro, eu olhei e falei, gente... Eu fiz, cara, até eu tô querendo agora queimar a sociedade junto contigo. Vamos tocar fogo nisso aqui. Logo cedo. Porque aquela música, sabe? Então... Tudo tá aqui do pescoço para cima. O que eu ouço, o que eu como, o que eu penso, né? Então, pensar no que eu penso, como é que eu reconecto, aí vem a energia, né? Então, vou conseguir uma vaga maravilhosa. E aí a vaga cai do céu? Não. Mas a tua intuição, porque a gente somos seres intuitivos também, te caminha para coisas que às vezes você nem saberia que estava ali, mas aí você fala assim, que sorte. Isso faz sentido. Né? Não existe sorte. Né? Sorte para mim é eu ganhar na loteria sem ir jogar. Aí é sorte. Então eu não acredito na sorte. Então, se eu ganhei na loteria foi porque eu peguei meus R$2. Eu nem sei se é R$2 mais, mas peguei meus R$2, fui à fila, fui lá na caixa e... Fiz o exercício, pensei nos números, enfim. E joguei. Ok. Então, Carla, eu tô muito sortudo, capaz. Não sou, né? Agora, se eu tô em casa, assistindo Netflix e... ganhou na Mega Sena. Nem joguei! Aí... seria sorte, né? Então, existe todo um movimento para que as coisas aconteçam, para que você ache sua vaga. Fantástico, né? É fantástico pensar essa magnitude, é incrível pensar na capacidade do ser humano. Então, é extremamente interessante a nossa conversa. Carla, eu sei que você esteve recentemente em Harvard, né? Para buscar mais conhecimento, buscar mais formação. Compartilha um pouquinho, assim, dessa experiência. O que você foi buscar, de que maneira você voltou, né? E nós falávamos também, viu, gente, um pouquinho antes aqui do início do podcast, sobre a importância de você associar o conhecimento técnico, né, o estar antenado às tecnologias, a tudo que existe de bom que pode ser associado à nossa experiência para que a gente consiga viver o nosso trabalho, viver o nosso propósito de maneira mais integral. Então, conta para mim um pouquinho sobre isso. Antes de chegar a Harvard, né, falando sobre essas experiências, tem muita gente que faz assim, mas isso é cultura inútil, né? Não. Eu acho que tudo que é conhecimento, uma hora ou outra a gente consegue associar a qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Então,
Então, ouvir o outro, ouvir histórias, né? Eu trabalho com comportamento. E tinha um programa, que assim que eu casei com meu marido, ele achava a coisa mais absurda do mundo eu assisti, que era Casos de Família. E ele chegava no final da tarde, eu estava assistindo casos, eu falei, tu está assistindo Casos de Família? Que cultura inútil, o que tu está fazendo? Se eu estou vendo comportamento, né? Estou olhando o que está, embora, né, algumas pessoas dizem que é X ou Y, mas eu estava ali assistindo. Então, buscar mudanças de conhecimento traz Amplia a perspectiva? demais e te traz ali uma infinidade de possibilidades que uma hora que o teu cérebro vai precisar te entregar um resultado, ele pega um apanhado de tudo que tu vivenciou, de todas as informações que ele tem armazenado, ele te entrega um resultado, né? E isso das múltiplas, várias informações que você vê ao longo do dia. Então, você vai buscando isso, vai armazenando ali, e aí, no momento que ele precisa dessa demanda, ele vai ali e busca aquela informação que em tese seria inútil. Isso aqui pode ser X e te entrega. Então, buscar essa informação, seja ela qual for, a todo tempo, é extremamente necessário e importante para que a gente evolua, tanto no mundo corporativo, no nosso ambiente pessoal e profissional. Só para dizer para vocês, a minha primeira formação é administração. Lá atrás. E minha mãe, ela tinha uma empresa, ela tinha uma escola. E antes disso, ela era pedagoga e tudo, e ela colocou a gente porque ela queria que a gente seguisse os passos dela. Eu vou falar outra coisa feia aqui. Ela me colocou para ficar no ensino infantil. E nessa época, a escola dela era classe média alta. E as crianças chegavam com os lanches maravilhosos, cheirosos, sabe? Uns wafers de morango que na época estava aparecendo, e eu comia aquilo ali. E deixava o guri com fome. E uma das mães foi ali e perguntou o que estava acontecendo, que o Amentas tinha dito que não estava lanchando e tal. Minha mãe percebeu que eu era essa pessoa que estava comendo o lanche, tirou de lá e me colocou na administração. Eu gostei do ambiente e fui fazer administração no primeiro momento. Quando eu comecei a fazer administração, aí vem o porquê da origem. Eu fazia assim, mas por que a pessoa, quando chega na escola, é contratado, ela não atrasa, ela entrega o resultado, passou da experiência, aquela demanda, ela cai. É nível, né, de energia, de entrega, esfria. Esfria e ela não entrega o que ela se propôs a fazer. Por quê? Isso eu ficava muito indignada. Daí minha mãe fez, vai estudar comportamento. Aí eu comecei a estudar comportamento, atrelada à parte administrativa, e aí assim começou a minha experiência dentro desse universo do comportamento humano, mas começou dentro do ambiente corporativo ali. Isso eu tinha 19, 20 anos na época. E embora eu olhasse para a parte administrativa e olhasse para a parte comportamental, eu ia buscar outras experiências, eu ia buscar outras informações. E aí, nesse meio termo, eu disse assim, mas como é que o cérebro compra? Aí eu fui ali e fiz neuromarketing, porque eu queria saber como o cérebro comprava. O que é que ele absorve primeiro, sempre olhando para o universo do cérebro, né? Comportamento então, de consumidor, total, psicologia. Eu preciso saber como é que por que é que ele vai comprar? E aí eu fui trazendo para dentro do meu universo de conhecimento múltiplas informações ali. E aí, em 2010 mais ou menos, 2009, 2010, eu fiz assim, mas a gente precisa dizer para as pessoas como o cérebro funciona. E criamos um evento que se chamava o Cérebro em Foco. Então, nós íamos às faculdades e colocávamos o cérebro em foco, mas a gente não era mais um ambiente acadêmico, a gente chamava a dona de casa, o jornalista, o marqueteiro, o publicitário. Naquela época não se falava de cérebro, era um ambiente muito restrito à área acadêmica, né? Imagina, a gente está 20 anos para frente, né? E começamos a olhar para isso e chegou a neuromodulação nesse contexto. E eu disse assim, mas a gente faz um trabalho aqui, mas como é que eu vou dizer que esse cérebro fazer essa leitura está modificado ou não? Dar algum tipo de orientação, entendi, enfim. A neuromodulação e trouxe para mim, e comecei a estudar neuromodulação, e agregando vários conhecimentos nessa área para chegar até aqui. E aí agora eu chego em Harvard, né? Nunca imaginei chegar ali, mas um dos princípios do nosso trabalho lá é assim, você faz o exame e são 60 sessões, por exemplo, que você precisa. Se passar das 60 sessões, você não me paga mais nenhum real por isso.
Mas você só sai de lá depois que você atingir todo o seu objetivo. Porque lá na ponta eu ficava assim, mas por que a pessoa vem aqui assina um contrato, diz que vai entregar esse resultado e ela não entrega? E aí o prejuízo fica para a empresa, a gente ainda paga uma multa para demitir. Então, essa função... Essa correlação não fazia sentido para você. Não fazia sentido para mim, né? E não faz até hoje, inclusive. Mas a gente só solta a mão da pessoa depois que ela recebeu o que ela foi buscar, independente de quantas sessões ela vai precisar. Vai me pagar 60, mas se ela precisar de 1 milhão de sessões, ela vai ter esse 1 milhão de sessões ali. Ou então, eu devolvo o dinheiro para ela. Porque eu não consegui resolver o problema dela. Então, a gente tem essa comunicação muito clara dentro da minha empresa com as pessoas que chegam buscando nossa ajuda. E nesse meio tempo, fazendo cursos aqui, fazendo cursos ali, comecei a dar aula numa pós-graduação de neuromodulação. A primeira do Brasil, eu faço parte da equipe que dá aula nessa universidade. E nisso o coordenador, olha, tem uma possibilidade de fazer um curso fora do Brasil, mas eu não imaginava que era Harvard, né? Nem meus sonhos, não tinha essa possibilidade, nem na verdade não fazia parte do meu sonho de consumo, né? Embora eu era sabido que Harvard falava muito sobre neuromodulação, mas era uma coisa tão distante, mas tão distante que eu não ia nem demandar energia para isso, porque estava lá longe, né? E aí apareceu a possibilidade de ir a Harvard para fazer um curso de extensão na área de neuromodulação. Meu Deus do céu. E aí a ansiedade boa, né? O coração bate 3 vezes. Você é curiosa, como você já disse que é. Aí enfim, a oportunidade gente, de uma nova cultura, ter contato, se aperfeiçoar. É a oportunidade que eu esperava, né? E quando a gente começou a trabalhar com neuromodulação, e aí tem até um vídeo nosso no feed da Neuroclinic, que eu estou extremamente emocionada, porque quando a gente começou a falar sobre neuromodulação há 17 anos, o pessoal falava assim, mas não tem evidência científica, isso é só moda, não muda nada, é um trabalho caro e não sei o quê, os médicos tudo no nosso couro e aquela coisa toda. E aí, chegando a Harvard, vendo um andar inteiro falando de neuromodulação, vendo que silenciar sintoma não é mais o caminho. Ótimo, né? Esse ponto. E que hoje em dia medicação, ela tem que ser exceção e não regra, sabe? Tudo isso que a gente foi olhar em Harvard, genética. Hoje a gente olha a genética, se você começa a fazer o tratamento lá na clínica, a primeira coisa que a gente faz é colher a tua saliva para olhar a tua genética. São mais de 259 análises que a gente faz do teu gene, né? A gente olha para a medicina de precisão, a gente olha exatamente para o porquê você está assim. Por qual motivo, né? Se você absorve a vitamina geneticamente, como que a alimentação, ela te impacta. Tudo, o que é bom e o que é ruim, qual é a medicação que é importante para ti, qual não é, se teu sono, tu geneticamente faz a higiene do sono ou não. Então a gente olha para essa precisão. E a Harvard olhar isso, né? Meu Deus do céu. É na prova social para embasar ainda mais o trabalho que você está pleiteando aqui. Então, a minha cadeira ficava na frente, né? Que eu tenho um problema auditivo. E eles me colocaram na frente. Foram muito carinhosos e me colocaram na frente, perto do professor. Mas eu estava tão emocionada, eu disse assim, eu vou pegar a minha cadeirinha, o meu banquinho e vou para a última banca, porque lá, se eu tiver 3 tipos de ruim, ninguém vai ver. Né? Então, peguei minhas coisas e fiquei lá fora. E aí a gente falou sobre autismo. Eram dias diferentes para cada patologia, vamos dizer assim, para cada transtorno, né? Então a gente falou sobre autismo, TDAH, AVC, fibromialgia, enxaqueca, tudo olhando pelo lado, né, com o olhar da neuromodulação. E aí na quarta-feira, quando chegou a área que nosso carro-chefe é saúde mental no ponto de vista de depressão, ansiedade, né, ideação suicida. Quando chegou nessa hora, meu Deus do céu, minha gente, e tinha uma moça do meu lado direito, que ela acho que era inglesa, e eu não consegui conter as lágrimas, porque tudo que eles falavam lá era muito do que a gente já fazia aqui. E eu ficava constrangida, porque eu não vou parecer soberba de dizer que a gente já faz isso lá. Sim. Vou ficar quieta aqui, e a lágrima caía, e eu fazia para segurar, e ela perguntava se eu estava bem, eu falei, total. E uma felicidade de olhar que a gente está na vanguarda, de olhar para a causa daquele sintoma, né? E não tão somente o sintoma, claro. O sintoma é a queixa que te traz até aqui, mas por qual motivo?
por que você não absorve vitamina D? Por que a tua vitamina D está tão baixa? Né? Não faz sentido suplementar e ela não subiu. O que está acontecendo? Então, essa curiosidade que permeou a minha vida inteira é o nosso DNA lá, é o porquê. Por qual motivo você está assim? Mas, Carla, eu não consigo dormir. Tá, mas por quê? Tu não consegue dormir, tu deita e fecha o olho e não vai, não. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que é uma mente acelerada? Mas por que ela está com a mente acelerada? Então, esses porquês, eles permeiam todo Caminho o nosso... sem volta. Uma porta abre outra porta, então... E vai, e estar ali, né, entendendo neuromodulação na maior universidade do planeta, né, fomentando cheiras, conhecimento o tempo inteiro. Meu Deus, eu queria ficar experiência escondida. Fantástica. Queria, quando fechasse as portas, eu continuar lá dentro, né? A gente foi para um hospital escola, então viu na prática toda a neuromodulação acontecendo, toda a mudança cerebral acontecendo em loco. Então, assim, foi uma experiência única, que faz 1 semana e meia, mais ou menos, que eu cheguei, né? Super recente. Então, a cabeça ainda está a mil. Então, agora eu estou olhando todos os protocolos, olhando como a gente pode modificar, trazendo tudo que a ciência tem de novo. Foram dias, assim, a gente começava às 9 da manhã, terminava no começo da noite, exaustivo, mas eu faria isso 1 milhão de vezes novamente. Nossa, muito bom. Muito bom, muito Você é uma estudiosa, Carla, e então as tuas referências, né, profissionais, acadêmicas, enfim, né, conta um pouquinho para nós sobre isso. Então você realmente vai a fundo para entender, para associar e para buscar o que há de melhor para contribuir com o trabalho que você faz hoje na Neuroclínica. Sim, a minha maior referência é a minha mãe, né? Minha mãe, ela é neurocientista, tem 5 livros publicados, né? O último dela é Cuidado com as Suas Emoções, elas podem se voltar contra você. Então é um livro completamente profundo que fala das emoções nas entranhas, né? De como ela pode te levar ao céu e como ela pode levar ao inferno. E ela foi essa pessoa que sempre disse, você vai buscar, né? Faça. Ela uma conta, mentora de vida. Ela conta que meu irmão mais velho fazia assim, mãe, o cachorro fala. E ela faz, vai tentar lá fazer ele falar. Olha só. Ela podia dizer assim, não fala, ele só late, né? E aí meu irmão ficava assim, oi, diga oi, fale isso. Nossa. Né? Então, mas olha sempre, que uma perspectiva muito diferente de gerar conhecimento de gerar e percepção. Conhecimento. Então, uau, ela sempre foi aquela pessoa que conduziu, né? Faça isso. Quando você diz, por que essa pessoa falta? Vai estudar comportamento, né? Vai ver o que você pode fazer. Mais perguntas isso. E menos respostas. Né? Então, e a gente aprendeu que a inteligência está na pergunta e não na resposta. Né? Então, a gente, por quê? Aí volta novamente, você vê que a gente vai e volta para a pergunta, né? Vai e volta para o porquê. Pro porquê. Então, ela foi esse fio, né? O meu pai, condutor, obviamente, um fio condutor. teve o impacto dele no trabalho, no acordar cedo, um exemplo de entregar. Mas ela foi essa pessoa que fomentou desde muito cedo essa curiosidade nos 3, né? Somos em 3 filhos, então ela foi essa pessoa. E ao longo da minha vida inteira, eu fui buscando coisas eu digo que assim, eu sou um recorte de várias pessoas, né? Então, eu estudei Freud, aí metade do que Freud dizia assim, mas isso aqui é uma viagem, não, descarta. Mas isso aqui faz sentido, aí pego para mim. Aí Damásio, isso aqui é legal, isso aqui eu vou levar para mim, isso aqui eu vou... Né? Não vou olhar para isso. Então, são várias pessoas, vários influenciadores que vêm... Associados à tua experiência, ao teu feeling, ao teu instinto. E eu vou buscando isso. Mas se tem alguém aqui que eu posso dizer que foi a pessoa que me trouxe até aqui, sem dúvida nenhuma, foi a minha mãe. Nossa. Ela sem pensar 2 vezes assim, foi ela que fomentou isso a gente o tempo inteiro, é muito aguerrida, de uma sapiência assim. Está conosco. Fora do comum, vivia uma baita homenagem. Qual é o nome dela? Damares Flor. Ela é uma pessoa assim, não tem tamanho, né? Ela é desse tamanho assim, mas ela de tamanho, de grandiosidade, ela não tem... Honrar histórias. O Eu Sei Que Pode é sobre honrar histórias também, viu, ela Carla? é uma pessoa que e nós 3 somos empreendedores hoje, né? Meu irmão mais velho tem empresa, minha irmã também e eu. Então, ela meio que jogou a gente nesse processo, assim, meio que intuitivo, talvez, em alguns momentos, mas a gente é produto
100% do que a gente teve em casa, assim. É um dos propósitos, né, do Eu Sei Que Pode é trazer as pessoas por trás da marca, das marcas, das empresas, porque é isso, né, o ser humano ele é singular, ele é único, e, né, e por vezes quando a gente entra em contato, seja com o slogan, né, com o nome da empresa, ou com o ambiente em que a gente está, né, tá experienciando aquele serviço, ou enfim, ou mediamente aquele produto, mas a gente tem ideia de quem está por trás, né, vivendo trazendo essa cultura, trazendo esse DNA, trazendo essa beleza toda que por vezes, né, não tem nem consciência do que acontece. Quem é a Carla? Por trás da marca, por trás da... Vou falar nesse momento da Neuroclinic, né? Mas por todas as passagens de vida que você trouxe, que você nos contou. Quem é a Carla? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que não paro no rótulo. Eu não paro no óbvio. Eu não paro no problema, né? Eu sou uma pessoa que dificilmente eu olho pelo olhar negativo em todos os aspectos, assim. Então, eu estou sempre buscando novas informações, novos conhecimentos. Então, o óbvio não faz parte da minha essência, né? Então, olhar para aquilo ali, eu sempre olho pelo outro lado, sabe? Chegou o exame de sangue aqui, eu disse, mas será? O será, né? Então, eu acho que se eu for definir a minha vida, ou eu, né, a minha essência, o meu DNA, é da curiosidade e da responsabilidade de entregar na ponta o que a gente se compromete a fazer. Então, hoje, se você for nos procurar e a gente disser que vai tentar, a gente vai tentar de tudo. Se por algum motivo, seja ele qual for, a gente não conseguir, a gente vai chamar e vai dizer, olha, aqui a gente não consegue, a gente só consegue chegar até aqui. Daqui precisa ser um outro especialista, mas essa vontade de entregar e não está no óbvio, não está no óbvio de um caminho que foi construído por 2, 3, 4 por padrões, pessoas. Enfim. Não. Que talvez nem vai ter nada a ver com o seu. Lá a gente não tem julgamento, não tem certo, não tem errado, né, no ponto de vista de pessoas que chegam cheias de dores. Então, o nosso lugar hoje é de receber essa pessoa, assim, a gente agora vai olhar para você. Acolher. Né? Então, o ser humano precisa ser acolhido. Né? Por tantas nuances, a gente tem tantas dores que a gente não fala sobre. Então, hoje, se eu for dizer aqui para você quem sou eu sou a pessoa que não paro no óbvio. Acho que é esse. E a curiosidade de sempre aprender. E vou ficar velhinha ali, aprendendo e buscando informação. Às vezes inútil, mas ela em algum momento ela se encaixa no todo e me entrega sempre um resultado. Nossa, muito bom. E eu fazendo um link agora, né, com essa tua fala, né, vou lembrar aqui de um grande amigo, o Marcos, e como a gente está falando sobre o cérebro, né, e a maneira como a gente entende e vive as coisas, não tem como deixar de falar sobre, né, que uma das nossas falas frequentes agora é de que nós não temos tempo para nada, de que a gente está sempre correndo. E ouvindo a tua descrição, né, o quanto você se permite viver novas experiências, trilhar novos caminhos, se perguntar, ser curioso, se redescobrir, entender os porquês, talvez aí esteja a grande sacada de nós percebermos o tempo de uma forma diferente. Porque o Marcos, esse meu amigo, ele dizia muito isso, né? À medida que nós repetimos padrões, né? Seja um caminho, seja trabalho, sejam hábitos, né? A gente entra no automático e a gente passa a perder a noção do tempo. E por isso que o tempo corre, às vezes, da maneira como a gente está vendo que ele está correndo. Existem 2 formas de viver a vida, né? Isso eu acho que é importante que as pessoas entendam. Ou a gente só respira, ou a gente existe. Então, aquela pessoa que acorda, trabalha, volta, dorme, acorda, volta, ela só respira. Ela está ali só vivendo um loop de um dia atrás do outro, e uma hora isso cansa, né? Porque aí você acaba não tendo seus propósitos, não sabe por quê. Novamente, porque você existe, né? Então, quando você diz assim, eu vou deixar de respirar e vou existir. Aí o existir é você acordar bem, é você sentir o ar chegando, é você acorda assim, hoje eu vou fazer o bem a alguém, hoje eu vou entregar algo a alguém. Então, a tomada de decisão de respirar e existir é minha, é sua, é de quem está nos assistindo. Então, a decisão de entrar nesse loop automático, né, de só respirar,
né, a grosso modo ali, ou entrar nesse processo de por qual motivo eu estou aqui, o que é que eu tenho de demanda para entregar aqui, né? E eu não estou falando de grandes coisas, eu vou construir um império, eu vou encontrar a cura do câncer, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de você acordar e servir um café. Eu vou servir um café, mas eu vou servir o melhor café. Eu vou deixar ele quentinho, né? Eu vou arrumar isso aqui. O melhor café que eu puder entregar. Então, isso é existir, né? Então, se eu estou servindo, se eu estou atendendo, se a gente está conversando, então, esse momento que eu estou com você aqui, eu estou com você aqui, olhando no seu olho, né? Vivendo isso aqui, entregando o meu melhor para você aqui, né? Tentando entregar de forma mais genuína possível para quem está lá do outro lado, entenda e perceba o que a gente está conversando na sua totalidade aqui. Então, existir é muito, mas muito diferente de respirar. E a gente tem aí uma leva de pessoas que só respira, né? Nossa, estou impressionada, assim, pela riqueza da conversa, Carla, e pela possibilidade de ver o cérebro, o mundo, os nossos comportamentos, as nossas histórias de uma forma, nossa, tão integral. E pensar na nossa responsabilidade também de se reconhecer e de entender os nossos porquês e de trazer a autorresponsabilidade por escolhas melhores. Então, acho que o bate-papo, ele tá fantástico. Eu ia te pedir, vou te pedir agora, né? Mas você já trouxe aí ao longo da fala vários insights para quem está nos ouvindo. Mas se você pudesse deixar aí, né, uma mensagem para quem está ouvindo, eu sei que pode, para quem está conhecendo a Carla, né, essa empreendedora, né, tá à frente de algo tão disruptivo e tão importante, que é o estudo do comportamento, que é o estudo do cérebro, enfim, que é promover, ser contributivo, né, muitas vezes na tratativa de dores de tantas pessoas. O que você poderia deixar de mensagem, Carla? Primeira coisa é entender assim, tem jeito. Boa. Né? Tem Acredite. Jeito. Tem jeito. Tem jeito para tudo, né? Tem jeito. E ainda tem uma máxima que diz assim, o que não tem jeito já está resolvido, né? Então, quando a gente olha e lembrar que do pescoço para cima a gente leva para o céu ou para o inferno, né? Então, tem jeito. Porque aí o cérebro começa a procurar, tem vaga, e acaba a vaga chegando. Viu uma boa, né, analogia. Então, tem jeito. Primeira coisa da vida, assim, tem jeito. Eu tô triste, tem jeito, né? Eu falei, tem jeito, né? Tudo tem jeito. Aí a gente, partindo desse princípio do que tem jeito, a gente precisa pensar no que a gente pensa. Toda noite, antes de dormir, tira 10 minutinhos, você consigo, né? O que é que eu pensei hoje? Pensar no que a gente pensa. E buscar entender como você funciona. Acho que essas três etapas, de entender que tudo tem jeito, pensar no que a gente pensa e se reconhecer, entender você, só você, puramente você, entendendo como o teu cérebro funciona, o que te faz bem, o que te faz ruim, o que te deixa mais para cima, o que te deixa mais para baixo. Entender a engenharia do teu cérebro como um todo vai fazer com que você avance, né? Então, se eu posso deixar aqui alguma coisa que possa reverberar mais à frente, pensa no que você pensa e estude o que faz você ser ser humano, que é o seu cérebro, né? O que manda na saúde da gente. Tem uma máxima, inclusive, na área médica, que fala assim, não há saúde sem saúde mental. Então, tudo que a gente pensa, o corpo sente. Então, entender esse mecanismo, essa engenharia cerebral na sua totalidade vai fazer com que a gente tenha uma vida longa. E pasme, você querendo ou não, você vai viver. Porque a gente tem uma estimativa de vida hoje muito maior alongada, do que antes. Com certeza. Então, ou a gente vive bem, ou a gente vai viver bem, mal. Mas a gente vai continuar vivendo. Então, que seja muito bem. Que seja bem, que seja feliz, com certeza. Seja muito bem. Tem uma lembrança, viu? Para marcar a sua vida. Ai, meu Deus do céu, eu sei que gente, pode, Carla. Que legal. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui, gente. Ai, eu sei que você pode, Carla. Muito obrigada. E acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Tem tudo a ver com as contribuições que você trouxe. Acho que a crença, ela precisa fazer parte. Sim. Então, e muito bacana, né? Toda essa temática que você trouxe, todo esse conhecimento. E ele está disponível. Isso. Né? E assim, pegando o gancho aqui, eu sei que você pode, né?
Então, a gente pode, eu posso, você pode. E quem está do outro lado pode muito mais, porque a gente aqui do lado de cá, a gente já tem um conhecimento prévio, você já trabalha muito tempo com comportamento, então a gente já tem esse caminho, né? Mas a gente está olhando para pessoas do outro lado que às vezes está começando agora, uma pessoa com 20, 30 anos, né? Você pode querendo fazer uma transição de carreira, às vezes infeliz com que escolhas que foram feitas no passado, às vezes por influência de pai e mãe, e às vezes para olhar, mas será que eu tenho tempo? Com certeza você tem. E aí, puxando esse gancho, né? Quando o pessoal entrou em contato comigo, perguntando, Carla, o que você pode sugerir de leitura e tudo? Então, eu trouxe 3 livros aqui. Ótimo, por favor, fale mais sobre. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, assim, o primeiro, meu queridinho aqui, é esse, O Cérebro. Esse livro aqui é uma biografia de como a gente funciona. E a leitura dele é de forma muito leve, né? A gente lê e quando a gente vê que a gente acabou o livro com uma linguagem muito, 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 muito simples, objetiva, para entender o cérebro. Então, quem quer conhecer, né? Quem quer conhecer a si, isso é uma dica maravilhosa, que é O Cérebro aqui, fantástico. Um outro, E o Cérebro Criou o Homem. Esse livro aqui, ele fala desde a origem. E aí a gente não fala aqui sobre crença, né? Sobre evolução, sobre criação. Não é sobre esse prisma, mas sobre todo o desenvolvimento do cérebro que nos trouxe até aqui, né? E quais seriam os próximos passos a partir de tudo que já foi desenvolvido. Então, primeiro esse, segundo esse aqui para uma linguagem mais aprofundada. E eu não poderia deixar de trazer O Cérebro de Alta Performance, né? Que é um livro também de um conteúdo muito tranquilo de leitura. Nenhum dos 3 são linguagens muito densas, mas esse, sobretudo, para o mundo corporativo, né? Como que a gente pode trazer o cérebro, a performance para aquela área? O que eu posso fazer e entender esse conceito de performance versus cérebro, né? A gente acha que o cérebro, para performar, ele tem que ser 100% perfeito, né? E aí essa perfeição que a gente busca leva a gente para a disfunção. Então, o que de fato é um cérebro de alta performance? E aí eu já vou antecipar sobre esse livro, uma ação. O cérebro de alta performance é aquele que tem a capacidade, né, de resiliência, a capacidade de dormir, a capacidade de se alimentar bem, né? Tem outras nuances, mas é mais profundo do que isso. O cérebro de alta performance, assim, é sensacional para quem quer entender no ponto de vista de resultado na ponta. Esse aqui é espetacular. Então, os 3 livros que eu trouxe para vocês aqui hoje são esses 3 aqui. Não são livros caros, tá? Eu fiz a questão de pegar livros que tenham acessibilidade, um custo muito baixo, para que vocês possam ter. Eu sei que a gente está numa sociedade hoje que lê pouquinho, né? A memória está meio ruim, mas a gente faz um esforcinho, coloca ali e lê. Tenta empilhar aí um bom hábito, 2, 3 páginas por dia, enfim. Olha, vamos começar por uma. Vou ficar com esse seu insight, né? Vamos começar devagarinho. Abre lá, só lê uma. Se ficou muito, muito bom a leitura, segue. Se não, a cada dia faz uma. É importante que a gente tenha um caderninho para anotar, porque o movimento, ele está associado à memória, à concentração. A gente está escrevendo menos, né? Olha, a gente está fazendo o caminho inverso. Então, coloca um papelzinho ali, coloca teus pontos de observação e você vai ver que a produtividade da leitura, ela fica muito mais interessante quando a gente lê, escreve o que a gente entendeu, lê, escreve o que a gente entendeu, porque esse circuito neural, ele vai funcionando como se deve, né? A gente nasceu para isso. Ótimo, muito bom. E para você que ouviu, né, todo esse conteúdo fantástico que a Carla nos trouxe, essa experiência, e tenho certeza que da mesma forma que foi para mim, né, batem aqueles insights, né, fica aquela provocação de fazer um pouquinho diferente hoje, de fazer esse exercício sobre avaliar a qualidade dos meus pensamentos à noite, ou mesmo a inteireza a cada gesto. Então, que você se permita, né, fazer isso, trazer isso para o seu dia a dia, entender os seus porquês, e que essa história também te inspire. Porque esse é o objetivo do Eu Sei Que Pode. Criar conexões, trazer histórias reais, partilhar o que é bom, mas o que às vezes também não é bom. E nós discutimos o quanto a dor, a dificuldade, a superação nos ajudam a ficar mais fortes, a ser forjados e a ser mais resilientes. Porque aqui no nosso programa nós acreditamos muito que eu sei que pode,
que você pode e que a gente pode. Com Excelente, certeza. Muito obrigada, Carla, viu? Muito obrigada.